neste quinta-feira. Bom, o jogo não foi bom não, mas o resultado foi ótimo. Em duelo direto para fugir da zona de rebaixamento, o Palmeiras recebeu o Criciúma no Pacaembu e fez um jogo de baixo nível técnico. A vitória veio só no fim do jogo com o argentino Cristaldo, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Verdão e ajudou o time a vencer a primeira sob o comando de Dorival Júnior. Ó, glória! Felipe Sboril nos conta como foi esse jogo. Para quem venceu apenas um jogo nos últimos 13, sabe que a partida contra o Criciúma é encarada como um divisor de águas. Creio que a equipe concentrou bastante, creio que vamos fazer uma excelente partida hoje, pelo que a gente vem trabalhando todo. O espírito da equipe está diferente também. Por isso, quem veio ao Pacaembu resolveu apoiar. E só aos 15 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras chutou a primeira no gol com Leandro. O jogo chato, truncado, sem objetivo. O que não faltou nessa cobrança de falta do Criciúma. Luca bateu e Fábio fez a defesa. A torcida não perdoou o Leandro. Mal no jogo, não conseguia acertar um passe sequer. Eu sei que uma partida ou outra posso não ter jogado do jeito que a torcida espera, mas que nem desde a época do Gareca, eu creio que não tenho jogado tão mal assim, que se eu não tivesse fazendo o que o treinador queria, sem dúvida eu acho que o Gareca não teria me colocado tantas vezes como titular. E eu confio nesse garoto e tenho certeza que ele ainda vai render muito mais do que vem rendendo nesse momento. Eu apenas peço um pouco de paciência ao torcedor, mesmo sabendo que em vários momentos ele já foi vaiado aqui dentro. Leandro saiu do jogo e foi substituído por Felipe Menezes. O time mal conseguia ficar com a bola e o sufoco começou a aparecer dentro de campo. O negócio estava tão feio que até os jogadores do Palmeiras se atrapalham com a bola. A galera vibrou com o Diogo, que pelo menos acertou o gol. Luiz fez a defesa. E Cristaldo, que saiu do banco de reservas, fez os mais de 18 mil palmeirenses vibrarem no Pacaembu. Jogada confusa com o zagueiro Fábio Ferreira e o argentino marcando. Cristaldo teve mais uma chance, mas desperdiçou. No sacrifício, Marcelo Oliveira foi até o fim, mancando, e pôde vibrar com a vitória do Palmeiras por 1-0. Time unido que aos poucos vai reconquistando a gana de vencer. Nós estamos começando a vivenciar uma outra situação. A euforia é importante, mas vocês podem ver que já acalmou, já cessou. Por quê? Porque nós estamos em débito. Nosso saldo é altamente negativo. Então não adianta nada. Se na rodada seguinte nós deixarmos de pontuar, fatalmente estaremos voltando próximos ou talvez até dentro dessa zona. Dificilmente aqui eu vou contar historinha para o torcedor. Eu acho que o que nós estamos vendo é a nossa realidade. E estamos trabalhando para que melhoremos tudo isso. Com a vitória, o Palmeiras sobe na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vai a 21 pontos e escapa momentaneamente da zona de rebaixamento. Nós vamos melhorar e muito, se Deus quiser. Mas teremos que ter a paciência para enfrentarmos algumas situações que são inusitadas em razão do momento. E reconhecer que o momento não era um bom momento. Felizmente, uma vitória que nós temos que reconhecer importante e também reconhecer que não foi nada plástico, nada bonito, nada vistoso. Nesse momento, o resultado é muito mais importante do que qualquer outra situação. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Para o torcedor palmeirense que quer ver o time bem, obviamente o que ele espera é espetáculo, é um futebol bonito, é um time competitivo acima de tudo. Mas ele sabe que o time do Palmeiras hoje está longe de ser brilhante. Então, você tem mesmo que se satisfazer com uma vitória, com um resultado positivo. Não dá para esperar muito mais do que isso. E o Dorival está certo nessa argumentação. Não importa se quem está jogando lá é o Lionel Messi, se é o Ribéry, o Cristiano Ronaldo, ou se é o Juninho, se é o Henrique, é o time do Palmeiras. E por mais que o torcedor palmeirense esteja chateado, não esteja
sendo fácil suportar esse momento ruim, o que resta é apoiar, porque é o que tem para hoje. Então, se com o apoio já está difícil, imagina com vaia, com insatisfação, com xingamento. O Palmeiras não foi brilhante ontem mesmo, nem tinha como ser diferente, mas venceu o jogo. E isso sim é importante. Venceu um candidato direto ao rebaixamento, venceu em casa e a partir de agora, falava isso aqui ontem, Godoy, no Gazeta Esportiva. A partir de agora só tem uma alternativa para o Palmeiras espantar de vez qualquer risco de rebaixamento. É vencer, especialmente, todas as partidas que disputar em casa. Ufa! Aleluia! Até que enfim! Essas foram as expressões do Tadal, do Thiago, do filho dele, do Ivon, do Candião, do Lequinha, até do Montanha, do Leandro, do Pedro Piassi. Até que enfim, e não interessa se o juiz ajudou ou não, o que interessa é que o Palmeiras ganhou. Mais uma vez, o freguesão é o Criciúma, que saiu revoltado, o gol foi irregular, mas o que vale é aquilo que o árbitro confirmou e a bola foi solta lá do meio do campo. Se precisava de uma vitória para ter tranquilidade, pelo menos 2 dias aí para trabalhar, o Palmeiras teve, alcançou a vitória e tomara que esse menino Leandro consiga jogar só um pouquinho, mas só um pouquinho a favor do Palmeiras, porque o Palmeiras está jogando com 1 a menos com ele. Vamos ver se ele consegue melhorar. O Palmeiras não consegue dar 3 passes certos, não consegue. E outra coisa, o Dorival Júnior, que foi um especialista no meio-campo, tem que ensinar os cabeça de bagre aí a disputar a posse da bola sem fazer falta, cara. O cara faz a falta em todo lance que vai, não importa onde tá. Vai disputar a bola, ganha a bola e arma o contra-ataque. Aí o gol, o que você viu de regular aí? O Cristaldo empurra o Fábio Ferreira pelas costas com o braço e mesmo que fosse com o ombro, o ombro tranco pelas costas não pode. E o árbitro mineiro aí, o Cleison Pereira, errou e o Emerson Ferreira, que é o adicional que está ali na linha de fundo, não ajudou, ou se ajudou, o Cleison não acompanhou, mas o gol foi irregular. Arrasou, Godoy. Obrigado. Bom, eu sou bom mesmo. É bom demais, Godoy. Tem que ser treinador também, né? Eu precisava era ser marvado. Mas? Olha, num jogo emocionante, cheio de alternativas e 2 viradas no placar, o São Paulo venceu o Botafogo por 4 a 2 no estádio Mané Garrincha e continua na luta pela liderança do Brasileirão. No Mané Garrincha, Michel Bastos cruzou da esquerda e Allan Kardec bateu de primeira para fazer São Paulo 1, Botafogo 0. A virada do Fogão chegou graças a 2 lances de escanteio. Zeballos aproveitou o rebote de Rogério para deixar tudo igual. E depois, André Bahia, de cabeça, fez 2 a 1 para o time carioca. Só que o tricolor paulista não se abateu e Souza, em 2 oportunidades, recolocou os visitantes em vantagem no placar. Os comandados de Muricy Ramalho ainda acharam uma brechinha no segundo tempo para anotar o 4º gol, desta vez com Alexandre Pato. Final, São Paulo 4, Botafogo 2. A posse de bola nossa é muito boa, nosso time está muito consciente no que passa, né? Nosso time passa muito bem a bola, né? Treina muito isso, né? Quase todos os dias treina a posse de bola. Então a gente tinha o jogo muito controlado, né? Mas é claro que a gente fica ali fora, a gente queria que matasse o jogo já de uma vez, porque, como você falou, você tem que respeitar os caras numa bola parada, como é o forte deles, poderia empatar. Então, claro que... Mas estava muito controlado o jogo, sim. Nós temos que entender que o jogo, ele foi um no primeiro tempo, foi outro no segundo tempo. O Botafogo foi, durante boa parte do primeiro tempo, um adversário perigoso, empatou e virou a partida rapidamente, aí depois cedeu o empate e a virada novamente ao São Paulo. Agora, é difícil, volto a dizer, você enfrentar o São Paulo. Numa situação dessa, com um homem a menos, aí a coisa fica bem mais difícil.
Fica bem mais difícil, Mancini, mas a indisciplina do jogador depende muito do comportamento do técnico e também da diretoria. O que esse Ayrton fez, tinha que pendurar ele de ponta cabeça e bater nele, como diz o craque Neto, bater ele com um gato morto nele, porque o São Paulo já era melhor, mas ele facilitou muito a vida do São Paulo no segundo tempo. Mesmo assim, o Botafogo ainda levou um perigo, o Alisson chegou na cara do Rogério Ceni e perdeu o gol, mas o São Paulo mandou no jogo. E se jogasse com um pouco mais de determinação, teria feito um placar muito mais elástico do que isso daí que fez. Mostrou que realmente é a única equipe paulista que está jogando bem, ganhando e dando espetáculo, Celso Cardoso. E acho que também, nós dizemos aqui ontem no Gazeta Esportiva, jogar no Mané Garrincha foi uma vantagem para o São Paulo. Uma coisa é você pegar o Botafogo em Brasília e outra coisa é pegar no Rio. Claro que o São Paulo poderia também ter vencido no Rio, mas aquele fator campo não pesa tanto. O jogo é esse tipo de coisa que eu não curto muito no Campeonato Brasileiro, não. Para mim, pontos corridos, mando de campo tem que ser sagrado. Ponto. Agora, o São Paulo não tem nada a ver com isso. Foi jogar em Brasília. Mando continua do Botafogo. Eu sei, mas é um mando continua do Botafogo, mas não foi na casa do Botafogo, não foi no Rio. Mas o Botafogo não tem casa. Tem, o Maracanã é mais casa do Botafogo do que Brasília. Mas enfim, o São Paulo não tem nada a ver com isso, ele fez a parte dele, aproveitou-se dessa vantagem, já que o calendário permitiu essa possibilidade, campo neutro. É um time insinuante com esse quarteto, o Kaká, todos sabem da qualidade dele. Insinuante? Insinuante. O Kaká, todos sabem da capacidade dele, o Ganso, que vive um momento ruim, está melhorando, o próprio Pato vive uma fase melhor. Está marcando muitos gols, se não me falha a memória, são 10 em 8 jogos, quer dizer, é um número significativo, há muito tempo o Pato não tinha um aproveitamento tão bom, e o próprio Allan Kardec. Vai ser difícil para o Luiz Fabiano ocupar um espaço nesse novo São Paulo, mas eu acho que o grande mérito do Muricy é conscientizar esses jogadores de quando não tem a posse de bola, participar um pouco mais, fechando ali a marcação, diminuindo os espaços. Esses quatro só estão podendo jogar porque Denilson e Souza estão jogando muito, claro. Mas muito para esses quatro bonitinhos ficarem eu sei. Mas só que se eles também, mas se eles não voltassem quando não tem a posse de bola, pelo menos para diminuir o espaço ali, Godoy, também não ia adiantar nada o Souza e o Denilson se matarem. Então tem essa participação também e eu vejo um São Paulo muito forte. Para minha surpresa, eu realmente não imaginava que o São Paulo pudesse ser aspirante ao título e agora está comprovando que é. Muito bem, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber, você acha que o São Paulo pode incomodar o Cruzeiro na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro? Pois bem, Celso Cardoso, pode incomodar o Cruzeiro São Paulo, sim ou não? Vou além, já está incomodando. O Cruzeiro vai entrar pressionado hoje contra o Bahia. Godoy. O meu voto e o voto do Mané Simpatia lá de Birigui é não! São Paulo não vai se insinuar. Não vai. O São Paulo é o melhor vice. Tá. Você não gostou do meu insinuante? Insinuante, né? O Celso tem cada palavra assim diferente. Bom, mas muito interessante. Depende do romance que ele leu à noite. Os tons lá de cinza. É verdade. Acesse o site, você que está em casa, e vote resultado no final do programa de hoje, tá certo? Bom, o Santos mais uma vez decepcionou. A equipe fez 1-0 no Sport, mas em noite pra lá de inspirada, o lateral Patrick marcou 3 gols e garantiu a vitória da equipe pernambucana. Na Arena Pernambuco, Arouca arrancou pelo meio e tocou para Thiago Ribeiro, que fez grande jogada, passou entre 2 jogadores e fez 1-0 Santos contra o Sport. Aí começou a brilhar a estrela do lateral direito Patrick. De cabeça, ele empatou a partida ainda no primeiro tempo. No segundo, o mesmo Patrick apareceu no meio da defesa santista para virar o placar. 2-1 Sport. E para fechar a conta no Recife, ele de novo, Patrick. Agora ele bateu cruzado e garantiu a vitória do time pernambucano por 3-1. O time do Santos é um time altamente técnico pelo meio, né, mas muita velocidade nas beiradas. E eu não podia ficar atrás disso, né? Era um jogo que eu tinha que ter velocidade na minha frente, né? E fico feliz que deu o resultado e os 3 pontos vão ser muito bem-vindos para a gente.
3 gols de um lateral realmente é para tirar o sono do treinador. O Santos, falando em erro de arbitragem, me parece que teve até um gol do Gabriel que foi mal anulado, que o gol é no lugar. Corretamente anulado. Corretamente anulado. De qualquer forma, serão 2-2 tal, mas o Sport mereceu o resultado, 3-1, o que comprova que, por melhor que seja o Anderson Moreira, sabe, estudioso do futebol, blá blá blá, repito aqui, nada contra o Anderson, mas até agora eu não consegui engolir a demissão do Oswaldo de Oliveira, sabe, nos bastidores, porque não escalava o Leandro Damião. Leandro Damião jogou, está garantido aí pelo Anderson Moreira. E aí eu pergunto, jogou, mas jogou bem? Sabe, será que foi além de uma nota 4? Então, são coisas do futebol e aí o torcedor pode estar se perguntando, né? Pois é, o que fizeram com o Santos? Porque é um recomeço de trabalho em vez de uma sequência. E nesta hora do campeonato, na situação que estava o Santos, muito melhor seria uma sequência. Se tinha planos para o Anderson, que fosse para a temporada que vem, um começo de temporada, mas a gestão do futebol brasileiro não dá para você levar muito a sério. O Santos teve um gol anulado, um gol do Gabriel corretamente anulado, depois teve um lance que foi marcado impedimento do Leandro Damião. O Leandro Damião não estava impedido, mas só no recurso eletrônico. No olho humano não tem como não marcar impedimento do Leandro Damião. Agora, o Irineu Alves Ferreira lá de Tanabi está dizendo que o Barcelona levou o cara errado. Não era o Douglas que tinha que ter levado, tinha que ter levado o Patrick. Ô Anderson Moreira, não tem ninguém para marcar o Patrick? Onde estava o Zé Carlos? O Zé Carlos estava onde? Estava lá vendo o frevo, meu filho. Foi pescar. Foi pescar. Atenção, fiel, daqui a pouquinho, às 7h30, tem Corinthians e Atlético Mineiro na Arena em Itaquera. E é justamente da Casa do Timão que nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Falamos ao vivo, como você bem destacou, aqui da Arena Corinthians. A expectativa para a estreia do Timão no retorno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está a 10 pontos do líder e, claro, é o 5º colocado com a combinação dos resultados de ontem. E o Corinthians, Michele, ele precisa voltar a vencer para entrar no G4, porque com a rodada de ontem, o Corinthians com 33 pontos ficou fora do G4. A dúvida está pelo aproveitamento dos jogadores que estavam a serviços da seleção brasileira, no caso Gil e também o Elias, Lodeiro, que estava na seleção uruguaia, e o peruano Paulo Guerreiro, que estava a serviço da seleção peruana. Todos chegaram ontem, se concentraram e estão à disposição do técnico Mano Menezes. Aliás, vamos acompanhar como foi o último trabalho corintiano antes da partida de logo mais aqui na Arena, marcada para 7h30 da noite, contra o Galo Mineiro. Apesar da equipe ter terminado o primeiro turno no G4, o torcedor corintiano não ficou muito satisfeito com o desempenho do time nessa primeira parte do campeonato. Em 19 jogos, a equipe de Mano Menezes ficou na 4ª colocação com 33 pontos somados, obtendo 8 vitórias, 2 derrotas e 9 empates. Empates. Para muitos, esse é o maior problema do Timão na competição. Os números mostram que o Corinthians foi o time que mais empatou nesse primeiro turno. Estaria ainda o Timão sofrendo da síndrome do empatite que o atormentou no último campeonato nacional? A equipe não tem jogado com esse objetivo. Mesmo nos jogos fora de casa que ultimamente temos feito, temos tomado a iniciativa do jogo. Às vezes empatou porque faltou um detalhezinho para fazer, às vezes realmente não teve competência para ganhar. Se o primeiro turno não foi o que se esperava, e para a segunda metade da competição, o que a Fiel pode esperar do Timão? Uma vaga para a Libertadores ou ainda sonhar com o título, mesmo com os atuais 10 pontos a menos que o líder Cruzeiro, hein? Vai depender muito de como você recomeça, vai depender se conseguir fazer bem as coisas que fez no primeiro turno, em alguns momentos decisivos dele, e aí poder imaginar que possa se melhorar. E aí depois nós podemos falar mais adiante pelo que vamos lutar. Com o objetivo definido, Mano avisa que até gostaria de contar com reforços para a sequência da temporada. Mas a Fiel vai ter mesmo que se contentar com o atual grupo sem a contratação de nenhum outro jogador. Não temos mercado que nos aponte para jogadores que chegariam nesse momento e realmente significassem acréscimo. E se tivermos que numa emergência extrema, como passamos na semana,
para uma situação específica, que é a situação de ataque, aí vou recorrer aos jogadores da categoria de base. O Corinthians estreia no segundo turno do Campeonato Brasileiro logo mais contra o Atlético Mineiro na Arena. O time ainda está indefinido e a dúvida de Mano Menezes está pelo aproveitamento ou não de Gil e Elias, que estavam na seleção brasileira, Paolo Guerreiro, que estava a serviço da peruana, e o uruguaio Lodeiro, que também defendeu a seleção de seu país. Todos esses jogadores estão concentrados e a definição do time só vai acontecer momentos antes da partida. Em princípio, todos os jogadores estão relacionados para o jogo. Gil, Elias e Paolo também. Vamos ter uma conversa com todos e aí tomar as decisões em relação ao aproveitamento deles no jogo, se para o início, se no decorrer do jogo, vai depender mesmo dessa conversa que vamos ter. Essa é a expectativa, Michele, Celso e Godoy aqui na Arena. Se o Mano vai ou não escalar esses jogadores que chegaram ontem ao final do dia e se concentraram. Um provável Corinthians, arriscando, fazendo aqui uma imaginação do que pode ser o Corinthians, caso o Mano aproveite todos esses jogadores. Cássio no gol, Fagner, Gil, Anderson Martins e o Fábio Santos pela lateral esquerda. No meio campo, Ralf, Elias. Aí eu aposto no Lodeiro e no Renato Augusto. Na frente, Paolo Guerreiro, o peruano, um dos artilheiros do Corinthians, e também o paraguaio Romero. E a boa notícia, atenção, a boa notícia para o corintiano nesta quinta-feira é que o Meia Petros, que estava punido pelo STJD com 180 dias de suspensão pela agressão no árbitro Rafael Claus, teve agora o julgamento do pleno no início da tarde e a pena, como foi desclassificado do artigo de agressão para um artigo de atitude não conveniente, o Petros ele teve a pena reduzida de 180 dias para 3 jogos. Portanto, o Petros está relacionado para o jogo de hoje, mas a partir do clássico do final de semana contra o Flamengo, ele vai ter que cumprir esta pena de 3 jogos. Mas é uma boa notícia para a torcida corintiana, para o Mano Menezes e principalmente para o Meia Petros. Tá certo, Michele? Daqui a pouco voltamos aqui da Arena. A movimentação já é intensa por parte da torcida corintiana. Tá certo, Osmar Garrafa, muito boa noite, bom trabalho para você, Celso Cardoso. Justo agora essa revisão da punição do Petros? Bom, é muito assunto para pouco tempo. Vou começar com essa do Petros. É difícil você entender uma sentença de 180 dias e aí depois tem um recurso e ela cai para 3 dias. Para 3 jogos, desculpa. 3 jogos, quer dizer, é muito discrepante, é muito gritante a diferença. Sobre os jogadores, Lodeiro, Guerreiro, Elias, Gil, assim, o Mano precisa usar porque o Corinthians precisa vencer o jogo, mas é desumano um calendário que faz os jogadores chegarem num dia e atuarem no outro, quer dizer, eu vou continuar reclamando e pelo jeito a coisa não vai mudar, mas é revoltante. Como a gente não consegue acabar com a corrupção, principalmente política partidária nesse país, também não consegue mudar os costumes do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O mesmo advogado, o mesmo argumento de defesa do primeiro julgamento para o segundo julgamento. Uma turma não aceitou, na Câmara, na Comissão Disciplinar, agora no Pleno aceitaram os argumentos do advogado João Zanforlin. O Guerreiro também deveria ter sido punido por agressão, foi absolvido. E o Petros também teria que ser absolvido ou pelo menos com a pena reduzida, desclassificado o artigo. Outra coisa, os jogadores que viajaram para jogar nas seleções vão jogar, claro que vão jogar e estão em condições de jogar. Primeiro porque o Gil só passeou, fez excursão, o Elias só fez excursão, o Lodeiro e o Guerreiro jogaram muito? Não jogaram nada, e nem o Lodeiro nem titular portanto, vai jogar todo mundo, pode comprar ingresso e para lá que vai jogar todo mundo, Pascoal. No Atlético Mineiro, a preocupação do técnico Levir Coupe é com relação a uma série de desfalques. O repórter Adriano Dolfi acompanhou a chegada da equipe mineira à capital paulista. O Atlético Mineiro teve 3 dias de treinamentos antes do confronto com o Corinthians, mas o técnico Levir Coupe só levou os jogadores para o gramado apenas na véspera da partida. Tudo por conta de uma série de jogadores no departamento médico, 8 ao todo, alguns com problemas físicos. Exatamente por isso o treinador tem problemas para escalar a equipe. A gente vai ter uma conversa ainda, o Tardelli que voltou, tem algumas situações, mas vai dar para montar um time tranquilo para fazer uma boa apresentação, acho que o Corinthians da mesma forma. No ataque, apenas confirmada a presença do atacante Jô, que vive um jejum de 27 horas sem marcar gols. O último foi no mês de abril,
pela Libertadores da América. Não procuro escolher adversário, né? Mas o próximo é o Corinthians, né? E aqui na cidade onde eu fui criado, mas tenho que fazer meu trabalho. Hoje eu pertenço ao Atlético Mineiro, então eu vou tentar fazer o melhor, fazer gol. Infelizmente eu tenho que comemorar, porque hoje quem paga meu salário, quem sustenta minha família é o Atlético Mineiro. Muito bem, mais 5 partidas deram sequência à 20ª rodada do Brasileirão. Veja os gols. No Orlando Scarpelli, o Figueirense abriu o marcador diante do Fluminense com Everaldo aos 38 minutos de jogo. O empate do tricolor carioca também veio aos 38, só que do segundo tempo. Cícero meteu a cabeça na bola e deu números finais ao duelo. Figueirense 1, Fluminense também 1. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense pelo placar mínimo. Barcos, já nos acréscimos da etapa complementar, anotou o único gol dos donos da casa na vitória por 1-0 sobre o Furacão. No Couto Pereira, o Coritiba saiu em vantagem diante da Chapecoense com o Robinho, logo aos 40 segundos de partida. Ainda no primeiro tempo, Martinúcio soltou a bomba e ampliou para a equipe Coxa Branca. Aos 30 da etapa complementar, bela jogada de Elber, que passou na medida para Joel marcar o terceiro e definir o placar. Final, Coritiba 3, Chapecoense 0. Na Arena Cuiabá, o Goiás impôs a segunda derrota seguida ao Flamengo no Campeonato Brasileiro. Samuel fez o único gol do confronto e deu os 3 pontos para o time esmeraldino. No Barradão, Richarlison cobrou falta da direita, a bola passou por todo mundo e foi parar no fundo das redes do Internacional. No segundo tempo, Marcinho, de cabeça, ampliou para os baianos. Final, Vitória 2, Internacional 0. Muito bem, nós falamos da Chapecoense. Jorginho é o novo treinador do time, que ficou aí 4 meses sob o comando do interino Celso Rodrigues. O assunto agora é seleção brasileira. O técnico Dunga fez um balanço dos 2 amistosos após o retorno ao comando da equipe canarinho. Veja na reportagem de Fernando Gavini. 2 primeiros jogos da nova era Dunga. 2 vitórias. 1-0 na Colômbia e 1-0 no Equador. Encontramos 2 adversários muito difíceis, né? O primeiro, a Colômbia, fez uma ótima Copa do Mundo, assim como o Equador, onde o campo atrapalhou um pouco a velocidade do nosso jogo, mas os jogadores se comportaram bem, e é importante vencer e começar a montar uma estrutura. Começamos um trabalho de uma forma positiva, pelos resultados, mas principalmente pela resposta do grupo. A gente percebe que eles queriam algumas coisas, buscavam alguns limites, e o grupo sai muito motivado, sai muito preparado já para o próximo jogo que nós vamos ter agora, que também, para variar, é muito difícil. Não serviu para apagar o fracasso da Copa do Mundo. Os 7-1 sofridos diante da Alemanha não saem da memória. Mas o reinício do trabalho traz a esperança de dar a volta por cima àqueles que jogaram o Mundial no Brasil. Todo mundo sabe do que aconteceu na Copa do Mundo. É inútil você ficar batendo nessa tecla, né? É uma cicatriz que fica, a gente não pode esquecer, lembrar sempre que ela está ali para a gente não retomar esse caminho, né? E escrever a nossa história daqui para frente, cada um tendo a oportunidade de aproveitar da melhor maneira possível. Na semana que vem, o técnico Dunga faz mais uma convocação. O Brasil volta a jogar no mês que vem, dia 11 contra a Argentina, dia 14 contra o Japão. E a tendência é que a base das 2 primeiras partidas seja mantida. O trabalho tem que ter uma sequência, a gente vai buscar sempre isso. Agora nós vamos sentar semana que vem, avaliar isso tudo já no início da semana e já fazer a segunda convocação. Alvo da primeira polêmica da era Dunga, o lateral direito Maicon não fechou suas portas na seleção. O jogador foi cortado por se atrasar na reapresentação depois da partida contra a Colômbia. No futebol a gente não coloca, assim como na vida, nada como definitivo. Todos nós somos sujeitos a cometer erros. E não é por isso que a gente vai, em cima de uma decisão, ter que massacrar ou mostrar poder em cima de alguma pessoa. Então todos os jogadores têm a porta aberta, assim como o Maicon.
Vôlei, em Katowice, na Polônia, a seleção brasileira deu um passo importante para se classificar à terceira fase do Mundial masculino. Hoje, o Brasil derrotou a China por 3-0 com parciais de 25-14, 25-23 e 25-18. Além de manter a invencibilidade no torneio, a seleção brasileira conquistou a importante marca de 100 vitórias na história do Mundial. Os comandados de Bernardinho lideram o Grupo F com 15 pontos. O próximo confronto será às 11h40 deste sábado contra o Canadá. Bom, e está chegando ao final o julgamento do campeão paralímpico Oscar Pistorius, acusado de atirar e matar na namorada Riva Steenkamp em fevereiro do ano passado. Hoje, ele foi inocentado da acusação de ter premeditado o crime. A promotoria não conseguiu comprovar que ele teve a intenção de assassinar a modelo e a juíza que cuida do caso disse que ele foi negligente ao atirar na porta do banheiro fechada, sem ter a certeza de que um invasor estaria ali dentro. Pistorius ainda não está livre, já que o julgamento ainda não terminou. Ele ainda pode ser condenado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O processo começou a ser julgado em março deste ano e deve acabar nas próximas semanas. Oscar Pistorius pode ser condenado a 15 anos de prisão. Caso fosse confirmado doloso, seria prisão perpétua. Tênis, o sorteio que define a ordem dos jogos entre Espanha e Brasil pelo play-off da Copa Davis aconteceu nesta manhã em São Paulo. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou o evento e conversou com os atletas sobre o torneio que começa amanhã no ginásio do Ibirapuera. O sorteio dos jogos entre Brasil e Espanha aconteceu hoje. Tudo certinho, organizado, ruídos na medida certa. Mas quando as raquetadas começarem, as manifestações serão mais intensas. A Copa Davis é uma competição totalmente diferente, uma competição que envolve muita torcida, então quanto mais barulho tiver para nós vai ser melhor. Realmente é uma competição diferente, a torcida é muito mais participativa, pode fazer um pouco mais de barulho. No circuito normal é um pouco mais de silêncio na quadra e é uma sensação diferente, eu acho, também, para os jogadores ter a possibilidade de defender o Brasil. Eu, há 17 anos, joguei uma Copa Davis no Brasil, em Porto Alegre, e acho que é um público que incentiva muito, que faz muito barulho, e nesse aspecto eu vou tentar que os jogadores se abstraiam um pouco dessas condições. A experiência que eu tive em Porto Alegre pode ser importante para fazê-los entender o que podem encontrar nesse final de semana. O Brasil se considera a zebra diante da Espanha, que vem desfalcada de Rafael Nadal e de Davi Ferrer, ambos com problemas físicos. A ausência desses jogadores eu acho que enfraquece um pouco a equipe da Espanha, mas eu acho que eles ainda são favoritos pelo histórico deles, pela tradição que eles têm no tênis. A Espanha é uma escola de tênis, acho que se não for a melhor, uma das melhores do mundo há muitos anos, então acho que eles ainda são os favoritos, mas agora a gente tem um pouco mais de chance e vamos batalhar bastante para ver se a gente sai do final de semana com a vitória. Também temos uma equipe motivada que já tem jogado bem no circuito nos últimos meses. E acho que essa é a vantagem da Espanha. Prevejo um confronto aberto, onde espero que o meu time, a Espanha, no final, possa conseguir a vitória. Serão 4 duelos de simples, responsa nas mãos de Tomás Bellucci e Rogerinho Dutra. E uma partida de duplas. Aí é com o Marcelo Melo e com o Bruno Soares. O problema, nesse caso, é que o parceiro do Marcelo vem de um título conquistado no Aberto dos Estados Unidos. Na verdade, um bicampeonato no US Open. E que mal tem isso é que o Soares venceu em Nova York, nas duplas mistas. Como é que é trocar a moça pelo marmanjo? É dureza, né, cara? Mas são coisas do nosso... O Marcelo vai ser a sua parceira? Ele vai jogar de saia, ele falou, entendeu? Para me motivar. Não, faz parte, né? A nossa profissão tem esses percalços aí, né? De ter que trocar uma moça por esse marmanjo aqui. Mas a gente dá um jeito. Fala aí, cara. Ué, fazer o quê, né? Não tem jeito.
Rapidinho, amanhã tem Hangout às 3h30 da tarde, bate-papo com a galera do Departamento de Esportes, ok? Entre no site da TV Gazeta e se informe. E agora eu quero falar o seguinte, fique ligado, em breve começa a votação para a 11ª edição do Troféu Mesa Redonda. Mais uma vez, a Lux Color e a Baltec estão com a gente no Troféu Mesa Redonda, fazendo uma festa lindíssima. Intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouquinho você vai acompanhar o desembarque do São Paulo, a representação do Palmeiras e também as informações do líder Cruzeiro, que vai enfrentar o Bahia no Mineirão. Continue com a gente, hein? Rapidinho, voltamos já. E voltamos a falar ao vivo da Arena em Itaquera, onde o Corinthians enfrenta daqui a pouquinho às 7h30 o Atlético Mineiro. Como que tá a expectativa da Fiel aí, Garrafa? Grande, Michele, grande, claro. Jogar na Arena é sempre uma novidade para a torcida corintiana. Corinthians e Atlético Mineiro já na Arena. Inclusive, nós temos imagens da chegada da delegação corintiana, confirmando todos os jogadores que estavam com suas respectivas seleções. Desembarcaram há pouco aqui na Arena Corinthians. Imagens aí do Lodeiro, do Guerreiro, Elias. E a torcida corintiana também chegando por aqui, muitos pela primeira vez na Arena. Seu nome? Primeira vez? Que bairro que você vem? Saúde. Saúde. Você, seu nome? André. Veio de que lugar? Também, mesmo lugar, Saúde. Primeira vez aqui? Primeira vez. Você, primeira vez? Também, primeira vez. Placar pra hoje? 2-0, Corinthians. 3-1. Seu nome? Amanda. Amanda, você é? Tayane. De onde você é, Tayane? Sou Caetano. Primeira vez na Arena? Primeira vez. Tá gostando? Tô. Tá certo. Você, primeira vez? Sim, primeira vez. Placar pra hoje? 4-0, Corinthians. Vamos lá, um vai Corinthians aí pro Chico Leme. Tá certo, às 7h30 da noite a bola rola aqui na Arena Corinthians, Corinthians e Atlético Mineiro na largada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Com você, Michele. Tá certo, Garrafa, o pessoal tá animado, ó, só placar bacana. E fechando a rodada desse meio de semana, o Cruzeiro deve contar com os retornos dos jogadores que estavam na seleção brasileira para enfrentar o Bahia às 8h30 no Mineirão. O líder Cruzeiro entra em campo hoje no Mineirão contra o Bahia, tentando reconquistar a vantagem de 7 pontos para o São Paulo. Para o duelo desta noite, o time comandado por Marcelo Oliveira terá problemas no setor defensivo. A principal ausência será o zagueiro Dedé, suspenso pelo 3º amarelo. Assim, Manuel deve entrar no time para fazer companhia a Léo na zaga. O Manuel treina bem para nos ajudar, sempre quando entra vem nos ajudando, e espero que a gente possa ali encontrar o mesmo equilíbrio de sempre ali na defesa para que a gente possa novamente vencer a partida. Problemas também pela esquerda, onde Ceará, lateral direito de origem, jogará improvisado. Felizmente, na ausência de 2 laterais de origem, né, o Egídio e o Samúdio, infelizmente não poderão estar em campo, mas a gente vai estar aí para ajudar e mostrar mais uma vez que o grupo tá uniforme. Já Ricardo Goulart e Everton Ribeiro, que estavam servindo a seleção, não treinaram, mas estão relacionados para o jogo. Bom, o Cruzeiro, depois de abrir 10 pontos de diferença, 9, 8, essa diferença agora tem 4, quer dizer, então, inevitavelmente ele vai entrar pressionado, como há muito tempo não acontecia no Campeonato Brasileiro, porque tem um confronto direto com São Paulo já na próxima semana, então essa diferença que hoje é de 4 pode cair para 1 daqui uma rodada, mas, obviamente, apesar dessa pressão, eu entendo que o Cruzeiro é favoritíssimo contra o Bahia, até pela diferença entre os dois times e considerando o fato de o Cruzeiro jogar em casa. Ei, pode ficar de joelho em cima do milho, que não tem jeito. Cruzeiro tritura hoje e aí vai dar um jogão aqui contra o São Paulo. E a vitória de ontem, que trouxe um pouco de alívio ao torcedor palmeirense, mas para o elenco do Verdão o momento é de trabalho, viu? E eles já se representaram de olho nos clássicos das equipes, com as equipes cariocas, que eles terão aí nas próximas rodadas. E o repórter Felipe Boril acompanhou os treinos na academia de futebol. Titulares bem longe do gramado. Dentro de campo, só os reservas. E o time sub-20 para um confronto e movimentação de quem não foi aproveitado entre os 11 que iniciaram a partida contra o Criciúma. Tudo por causa do cansaço. Isso mesmo, bem no início do segundo turno tem jogador que não aguentou a sequência de jogos. É só dar uma olhada no departamento médico, que está lotado. Dorival Júnior tem ao menos 7 titulares lesionados e ganhou mais 2 problemas para o jogo deste sábado contra o Fluminense no Maracanã.
O volante Marcelo Oliveira e o zagueiro Tóbio sentiram contusões na partida de ontem contra o Criciúma e estão praticamente fora do próximo compromisso do Verdão no Campeonato Brasileiro. Com isso, o Dorival terá que improvisar ou colocar alguém da base, ao lado de Vitorino. O jovem Natan é o mais cotado para assumir essa responsabilidade. Ainda há possibilidade de uma improvisação. Lúcio já faz movimentações com bola, mas é difícil que tenha condição de jogo. Muita gente não gostaria de estar na pele do treinador do Palmeiras, que mal chegou e tem tanta coisa para resolver. Depois da importante vitória diante do Botafogo por 4-2 em Brasília, os jogadores do São Paulo desembarcaram nesta tarde na capital paulista. O repórter Adriano Dolfi acompanhou a chegada do tricolor. Foi um desembarque que atraiu uma multidão de fãs, curiosos e jornalistas. Ficou difícil, por exemplo, escutar o atacante Alexandre Pato. Já Allan Kardec comemorou bastante o resultado. Importante, né? Agora nós podemos pensar no Cruzeiro. Muitos falaram antes da partida com o Botafogo. Nós sempre pregamos de respeito, então agora sim, é o momento de poder pensar a partida contra o Cruzeiro e tentar tirar essa diferença de pontos aí, que não é pequena, mas temos possibilidade de cada vez mais estar diminuindo isso. Nos últimos 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro, foram 6 vitórias e 2 empates. São Paulo quer agora conter a euforia e evitar também um assunto que vem incomodando: o sucesso do quarteto ofensivo do time de Muricy Ramalho. Mais uma vez eu vou tirar essa parte do quadrado, porque ontem foi uma demonstração disso. O Souza fez 2 gols, foi decisivo. O Rogério foi decisivo na defesa que ele fez no começo do segundo tempo. Então o conjunto que o São Paulo está formando é isso que está impondo respeito por aquilo que a gente está fazendo junto. Então você vê um garoto como o Auro que entra e vai super bem, o time rodando, Oswaldo entrando e fazendo a jogada do 4º gol. Então é isso que faz com que o São Paulo seja um time forte, é esse grupo forte. Sinceramente não é quarteto. Acho que nós temos que ter os pés no chão e reconhecer o trabalho que toda a equipe está fazendo. E quando atacam todos, quando defendem todos também. Então acho que, acima de tudo, temos uma equipe acima do quarteto. Acho que isso se dá pelos gols que têm acontecido, dos homens de frente. Fato é que o São Paulo de Souza, Kardec e Kaká vai com muita moral para o jogo com o líder Cruzeiro neste domingo. O Cruzeiro hoje já fica aí com essa pressão para ganhar do Bahia, e aí no domingo a gente vê o que acontece. A sequência que nós temos no Campeonato Brasileiro ela é muito boa e significativa, mas não quer dizer também que é certeza de vitória. Eu acho que os jogadores estar com confiança é bom, como o Kaká conversou com nós. Eu acho que falta de confiança atrapalha o excesso também. Eu acho que você tem que ter a confiança dentro de um limite ali que possa dentro da partida. Os São Paulinos Toral, o Zeca, o Maurício, o Alexandre, lá da outra lá de Socorro, da CRIO lá de Socorro, já estão com ingressos comprados para torcer para o São Paulo contra o Cruzeiro. Eu acho que o Toral vai passar raiva, porque vai dar Cruzeiro em pleno Morumbi, Toral. Você vai ficar com raiva do São Paulo. Olha só, é a fila do pessoal comprando ingresso? Não. O que é? O que seria? O pessoal esperando o desembarque do São Paulo. O pessoal esperando o Kaká também. Você viu só aquele negócio lá? Não é negócio de quarteto. Você fica aí com um quarteto, com um quadrado, você entendeu? É um losango, é 6, é um hexagonal. Losango 6. É mais que 4. Entendi. Muito bem. Fim da enquete do site GazeteEsportiva.net. Você acha que o São Paulo pode incomodar o Cruzeiro na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro? Sim, 61% dos votos. Kaká, o jogador mais bem pago das Américas, segundo a revista Forbes, com quase 7 milhões de dólares. O programa termina aqui com esses dois rindo muito. Boa noite, até amanhã. Daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau, fiquem com Deus. Ainda dá tempo. Ai, meu Deus.